Oi pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo hoje para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, essa ideia, esse pensamento que muitas pessoas têm, brasileiras, né? De que português é chato, é uma língua chata, de ter que estudar, de ter que aprender. E aí eu separei alguns pontos para a gente levar em consideração antes de começar a criticar a nossa língua portuguesa, tá? Coisas que são importantes a gente saber. Primeiro, isso aí é um ponto que eu acho que todo mundo já deve ter escutado falar. Nós herdamos a língua portuguesa dos portugueses, né? Herdamos ou nos foi imposta, não sei, né? Mas enfim, ela chegou aqui ao Brasil através dos portugueses que vieram colonizar, descobrir, invadir nosso país, também não sei. Mas enfim, eles trouxeram a língua portuguesa e essa língua lá em Portugal, lá na região da Europa, já foi uma língua que teve origem no latim, bem mais atrás, né, há séculos passados, na época da expansão do Império Romano. Né? Chegou aqui ao Brasil, muito bem, nossa língua portuguesa. Poderia ter sido o Tupi-Guarani? Poderia, mas não é. Né? É o que a gente tem para hoje, é a língua portuguesa mesmo. E também nem sei se o Tupi-Guarani seria mais fácil, nunca estudei muito a fundo Tupi-Guarani. Mas enfim, temos aí a nossa língua portuguesa, faz parte da nossa cultura, da nossa identidade como brasileiro, né? E uma coisa que eu queria começar falando é sobre a intenção do professor de língua portuguesa, né? Nós, quando chegamos lá na sala de aula, no ensino fundamental ou no ensino médio, a gente não tem a intenção, ou pelo menos não deveríamos ter a intenção, de ensinar um brasileiro, né, um falante nativo de língua materna, a falar o seu próprio idioma. Não é essa a nossa intenção como professor de português. Ensinar lá a criança ou adolescente a falar português, a escrever português, ou falar e escrever bem, muito menos isso. Né? A intenção que a gente tem, né, o que a gente acredita, principalmente na atualidade, é que a gente precisa preparar esse jovem para que ele possa interagir na sociedade em todas as suas esferas, em todas as suas situações comunicativas. Então, é claro, eu vou ter momentos ali no meu ambiente de trabalho que eu vou precisar lidar com a norma padrão da língua portuguesa, porque é um ambiente que exige uma certa formalidade. Ou mesmo que eu não esteja ali numa relação de trabalho, em alguns outros momentos da minha vida, em algumas outras situações comunicativas, eu também vou precisar utilizar a norma padrão da língua portuguesa. Em outros momentos, eu vou interagir ali no âmbito da informalidade, numa roda de conversa entre os meus amigos, e não vou ter problema para me comunicar com eles. Né? Esses são os pontos básicos. Então, eu posso utilizar a norma padrão, ou devo utilizar a norma padrão, quando eu estou no meu ambiente de trabalho ou quando eu estou em situações formais. Eu preciso estar preparado, apto, né, a entender, por exemplo, como funcionam os gêneros textuais. Existem vários aí na sociedade. Eu preciso entender o que está escrito numa lei, por exemplo. É claro que eu não vou ter o domínio, né, que as pessoas formadas em direito têm ali do jargão jurídico. Mas eu preciso ler uma lei e entender o que eu posso, o que eu não posso fazer, quais são meus direitos e quais são os meus deveres, quais penalidades eu vou sofrer se eu desobedecer, desacatar aquela lei. Eu preciso saber interpretar, saber ler, entender um edital de um processo seletivo ou de concurso público, para saber se eu estou apto a me candidatar àquela vaga, se o que aquele emprego, aquele posto tem a me oferecer vai ao encontro dos objetivos que eu tenho. Né? Eu preciso saber ler uma bula de remédio antes de tomá-lo. Eu preciso ver ali quais são as reações adversas, né? O que aquele remédio pode me causar, para que ele serve, de quanto em quanto tempo eu tenho que tomá-lo. Eu preciso também entender ali uma receita culinária. Preciso saber utilizar, aplicar ali as quantidades de cada um dos ingredientes para que a receita fique boa, fique gostosa, né? Que eu consiga comer. O que mais? Eu preciso entender uma piada, né, gente? Eu preciso entender uma piada para poder dar risada dela. Imagina que situação chata, uma pessoa está contando ali uma piada e eu não ri porque eu não entendi. Eu não tive vocabulário, ou eu não consegui estabelecer ali uma relação intertextual com alguma coisa que ele citou na piada, ou não consegui identificar a ironia presente na piada, e aí não dei risada. Né?
Então, existem várias situações comunicativas que vão exigir um certo domínio, né, das diferentes linguagens, e eu preciso estar preparado para isso, tá? Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, quando eu estou em outras situações de formalidade na sociedade, quando eu estou num ambiente informal com os meus amigos, eu não vou ter problema de comunicar, porque eles pertencem ao mesmo grupo que eu. Só que esse meu grupo de amigos também tem seus amigos, né? E essas outras pessoas pertencem a outros grupos. Elas têm outros graus de instrução, elas vêm de outras regiões do Brasil, né? A gente fala que o Brasil é um país, mas na verdade tem proporções continentais, né? O Brasil é enorme. Cada região tem ali particularidades culturais. Então eu preciso conseguir transitar e interagir com todas essas pessoas, né? Ou pelo menos com o maior número de pessoas possível. Eu preciso me comunicar, né? Preciso ali exercer a minha interação, né, humana, as relações sociais que são tão importantes para a gente, para o ser humano. Tudo bem? É essa a intenção que o professor de língua portuguesa tem quando ele chega na sala de aula, lá no ensino fundamental ou no ensino médio. Nunca é ensinar o brasileiro a falar português ou ensinar o brasileiro a falar bem a língua portuguesa. Ok, galera? O que mais que a gente pode falar? É uma língua difícil? Tem suas questões, né? Tem a parte toda dos tempos e dos modos verbais, a conjugação, aqueles tempos, aqueles modos que a gente acha que nunca vai usar na vida. Mas é importante a gente saber que eles existem. Porque como eu falei lá no início do vídeo, é a minha língua, né? Ela nasceu comigo. É através da língua portuguesa que eu expresso os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ideias, falei já. É através dela que eu me posiciono criticamente diante de algum assunto. Poxa, ela faz parte da minha cultura, ela faz parte de quem eu sou, o Bruno Rodrigues brasileiro, né? Então eu preciso ter esse carinho e esse respeito por ela. Mesmo que eu ache que uma regra ou outra eu acabe nunca utilizando ou nunca aplicando, eu preciso saber como ela funciona, tá? Então tem essa questão dos tempos e modos verbais. Para nós que somos nativos, né, falantes de língua materna, já é uma questão um pouco complicada. Para estrangeiros que vêm aprender o nosso idioma, tem também a questão fonética, da pronúncia de alguns sons, a articulação, né, de vogais, consoantes. É também um ponto a levar em consideração. Mas mesmo que ela tenha, né, essas dificuldades, essas nuances que exigem um pouco mais de atenção, um pouco mais de estudo, de consulta, né, ela merece, né? Ela vale a pena, né? É a nossa língua, faz parte de quem a gente é e a gente tem sempre que valorizar. Era esse o recadinho que eu queria passar para vocês, desmistificar um pouco essa coisa de que é chato, é difícil ou não serve para nada, porque eu já nasci falando. Serve para muita coisa, serve principalmente para a gente se comunicar e para a gente interagir como seres humanos em uma sociedade. Beleza, galera? Esse era o recadinho de hoje. Obrigado por vocês terem assistido e até o próximo vídeo.